Seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos hoje aqui na TV Cidade, canal 14 de Farroupilha, com um tema que, obviamente, o Resolvendo Dilemas não poderia deixar de tratar. Mas você, que assiste os nossos programas, que nos acompanha em todas as plataformas, sabe que eu não poderia tratar este tema ou qualquer outro tema se eu não acreditasse na informação e se eu não pudesse trazer alguém que realmente tenha propriedade no assunto e pudesse falar sem partidarizar, sem criar uma competição ou algo desnecessário para o conhecimento e para a educação de todos os telespectadores e principalmente a minha. Por isso, eu consegui, quero dizer para vocês assim, quero agradecer aqui já de antemão a Neliane das Anitas, que me conseguiu a presença dessa figura ilustríssima aqui, Kleber Vieira. Gente, quando a gente fala sobre laço, sobre rodeio, eu tenho absoluta certeza que você já ouviu falar nesse nome. É o idealizador desses projetos, do esporte, da cultura. É um homem que traz na sua bagagem a construção da Federação de Laço. Então, quando a Anitta conseguiu para mim esse contato, eu fiquei assim, estarrecida de alegria, me contagiei com tudo isso, porque era algo que eu queria muito tratar aqui com vocês. Falar de verdade sobre coisas sem preconceitos, sem extremismos, sem nenhum tipo de banalização. Falar do que é a verdade, do esporte, da nossa cultura e do quanto isso pode fazer a diferença em nossa sociedade. Por isso, é com muita alegria que eu recebo o Kleber Vieira aqui no Resolvendo Dilemas. Kleber, seja muito bem-vindo. As nossas câmeras e a TV estão à tua disposição. É uma satisfação imensa. Primeiro, vir conhecer a TV Cidade, lá em Farroupilha, que agora está mandando para o mundo. Hoje as coisas vão ao mundo por cabo ótico. E falar daquilo que a gente conhece, que a gente gosta, que a gente pratica, que é o esporte do laço. É o laço, é todo um conjunto, na realidade, que envolve os laçadores, o laço, o boi, o bem-estar animal, sociedade, veganos. Então é um assunto bem interessante e estou à tua disposição. Kleber, assim, é um tema, eu entendo que bastante pertinente, fala da nossa cultura, fala do que é a nossa existência, né, como sociedade e como história. E eu acho que a gente precisa desmistificar as coisas, né, porque esses fake news de culturais que na verdade desconhecem o procedimento, não avaliam de forma coerente as coisas, acabam destruindo um trabalho de anos, porque a gente está falando aqui que essa construção, estamos nos bastidores conversando, 2015? 2012 começou a lei que você auxiliou a desenvolver junto dos deputados estaduais, acho que, se eu não me engano, foi o Juvir Costella, né? Na realidade, quando a gente fala no esporte, nos rodeios, os rodeios nada mais é do que a tradição trazida dos fundos das fazendas, o que o peão na fazenda faz, trazer para uma cidade, para a cidade. Isso começou há muito tempo em Esmeralda, não é? Quando o pessoal se juntava para fazer o rodeio em si, que é castração, marcação. Então as pessoas que falam isso tudo com relação aos animais, judiaria nos animais, tem pouco conhecimento de toda uma história e todo um contexto que acontece com relação a isso. Então, vindo lá de trás, a gente vem, e isso na realidade era um agrupamento de peões nas fazendas, fazendo a marcação, que era uma festa, e ela continua sendo hoje da mesma forma no interior das fazendas, com mais modernismo certamente, com o computador marcando quantos bois, quantos terneiros tem. Mas então na realidade isso já vem uma história que vem se montando de lá para cá. E de lá para cá a gente veio aperfeiçoando isso. Isto acabou virando uma competição onde que a gente começa a falar de 20 anos atrás,
nós vamos ver que 20 anos atrás, eu costumo dizer um jargão, há 20 anos atrás o peão levava o patrão para as festas de rodeio nas cidades, e aí ela veio para os centros das cidades com pista de laços modernas. Hoje, o patrão leva o peão, porque virou um esporte na realidade cultural, como é, as pessoas dizem, mas como pode ser cultura e esporte ao mesmo tempo? Opa, tu vai à Bahia e tu vê a capoeira, ela é exatamente isso. Ela é um esporte cultural, é a cultura transformada em esporte. É o que é o laço hoje. Com relação a isso, nós fomos trabalhar todo... Não sabe quantos laçadores nós temos no Rio Grande do Sul hoje? Não tenho 100 ideia. mil laçadores. 100 mil laçadores. O cavalo hoje, o ser cavalo, entre cavalo crioulo, cavalo de laço, hipismo, jockey clube, ele movimenta no Rio Grande do Sul quase 2% do PIB do estado. Então assim, ó, isso virou na realidade festas urbanas dentro das cidades e com um cuidado muito grande. Então quando a gente vê projetos entrando na Câmara, na Assembleia Legislativa de do Rio Grande do Sul, desculpe, pedindo para acabar os rodeios, terminar os rodeios, as pessoas será que sabem que por trás de tudo isso existe tropilheiros que cuidam bois, que estão em pastagens, nadam em barragens para ter preparo físico? Se não tivessem ali, estariam no matador? Será que as pessoas têm conhecimento que um cavalo hoje é tratado? Eu sou presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre e na nossa zona rural nós temos 40 mil cavalos encocheirados. É cavalos de laço, cavalos de pismo. E esses animais são muito mais bem tratados que muitas pessoas nas periferias das cidades. Infelizmente, mas é uma verdade. Quando tu vai aos rodeios, tu vê... o rodeio estão judiando do animal. Estão judiando do animal e tu vai ver os cavalos amarrados do lado do motorhome que custa quase R$1 milhão, encapado, comendo cenoura, comida balanceada com aveia. Então, tudo isso é uma questão das pessoas entenderem. Aí um deputado vai e bota um projeto na Assembleia querendo terminar com tudo isso, que é uma fonte de emprego para milhares de pessoas. Então as pessoas têm que, na realidade, conhecer, se estruturar e ir visitar. É muito bonito falar que estão destruindo a Amazônia, mas tem gente que fala que destruindo a Amazônia, que talvez não sabe nem onde é a Amazônia, nunca foram lá. Então é exatamente isso que acontece com os rodeios. E nós viemos numa construção de trabalho há muito tempo, né? E junto com os deputados Juvir Costela, nós sugerimos uma pauta que o laço deveria ser transformado, e ele é um esporte hoje, porque ele é um jogo, ele é uma competição. Nós fundamos a Federação Gaúcha de Laço justamente para reorganizar o tiro de laço no Rio Grande do Sul, e aí junto com ele nós transformamos na Lei 15.244 do Estado em um laço. Hoje o laço é esporte no Estado do Rio Grande do Sul. E também, se a gente for averiguar a Lei Pelé, ela também está dentro da Lei Pelé, o esporte competitivo representado por uma federação. Então as pessoas têm que se inteirar realmente do que acontece, como é a vida dos tropilheiros, como é a vida dos laçadores. Hoje já tem profissionais de laço, narradores que vivem dos rodeios. Então é um tema polêmico, mas um tema que quem tem conhecimento vê que não é nada disso que falam. Eu tenho a oportunidade de ter participado de alguns rodeios muito mais como divulgadora, como apoiadora, principalmente da questão cultural, né? Nessa busca de socializar os nossos meios culturais, a nossa cultura, né? E eu percebo, de todos os que eu participei, Caxias tem uma cancha muito bem estruturada ali na Festa da Uva, e a gente vê que existe um aparato, uma preocupação, veterinários, todo realmente esse processo de proteção, né? A saúde animal, proteção às pessoas. Me recordo que eu para chegar próximo, precisava passar as botas naquelas águas para limpar. Então, desinfecção, né? Isso. E eu vejo que talvez faltasse esse tipo de conhecimento, né? De ser demonstrado, de ser explicado. E principalmente a gente poder colocar isso, 2% do nosso PIB. Envolve a situação cavalo. Entre tudo, evidentemente, que vai estar falando aí nesse nicho todo, nós estamos falando de veterinário, medicamento, ração, fábricas de rações, né, equipamento, provas. Envolve hoje o cavalo crioulo, é um case maravilhoso no Brasil inteiro, né, 1/4 de milha, né, com cavalos valendo R$5 milhões.
Então assim, as pessoas têm que entenderem que realmente isso, se inteirar do que acontece. Hoje tu não consegue levar um boi e um cavalo para um rodeio sem exame. Todos eles são exame de mormo, exame de anemia infecciosa, o gado todo vacinado, senão não entra. Né? Evidentemente, eu concordo, alguém vai dizer assim, mas eu vi alguém batendo num cavalo, batendo no boi. Esse tipo de situação acontece em todos os nichos, em todos os segmentos. No cachorro, a gente vê cachorro pintado de vermelho, e aí as pessoas acham lindo o cachorro pintado de vermelho. Bom, saiu da naturalidade do animal. Né? Que tinta é aquela que pintaram o cachorro? Já perguntaram para eles se aquilo faz mal para a pele ou não faz mal para a pele? Quer dizer, esse tipo de coisa tem em tudo que é lugar, não tem dúvida. Agora, o nosso trabalho, aqueles organizadores de rodeio, o que é? É inibir que esse tipo de coisa aconteça. Por exemplo, nós realizamos rodeios na nossa cidade de Porto Alegre há 20 anos. Eu fui o criador, por exemplo, do gotejamento de água nos bretes em cima do gado no dia do calor. Né? As mangueiras, todas elas tapadas com sombrite. Água e pasto nas mangueiras para o gado correr. Será que as pessoas sabem que um boi pode correr? Esses protetores de animais sabem que um boi pode correr 5 km sem ter um descanso? E nós deixamos correr nas canchas no máximo 10 voltas de 100 metros. Isso dá 1000 metros. Isso com paradas de intervalos de quase uma hora de cada um, com veterinário. Nós não fizemos um rodeio hoje sem o veterinário responsável. Então tudo isso é um contexto que ninguém sabe. Vão criticar, mas não sabem que isso acontece. E aí o problema que acontece dentro desses eventos é patrocínio. Nós precisamos que as empresas entendam isso. Né? Que o rodeio hoje é um case bárbaro, né? Porque tu vai qualquer rodeio que tu vai dar 30 mil pessoas circulando dentro, com tradição. Rodeio de Porto Alegre mesmo é um rodeio que dá 100 mil pessoas, 150 mil circulantes no parque em 5 dias. Olha o evento que dá isso, nem um Grenal dá isso. Sabe, tu vai eu costumo dizer assim, em Cacimbinha City, lá no interior do Rio Grande do Sul tem um torneio de laço, tem 5 mil pessoas na beira de uma cancha. Quer dizer que é o esporte do Rio Grande do Sul, é a tradição do Rio Grande do Sul que está na nossa veia correndo. E há um engajamento entre o público, né? Há uma conexão com as marcas. Eu concordo com isso, Kleber. A gente precisa defender esse tipo de apoio das empresas, porque a gente vê muito, e o Dilema está aqui exatamente para tratar desses temas, né? De as pessoas querendo levar suas marcas para muito longe, tirar das referências da nossa sociedade, desconstruir às vezes tudo, e não percebe que às vezes as portas da empresa dela aqui no Rio Grande do Sul só estão abertas porque alguém que cultua a tradição, ou que anda a cavalo, ou que vivencia o nosso esporte, existe esse fomento, trabalha com isso. Eu acho que a gente precisa fazer esse apelo, principalmente porque existe toda uma estrutura para isso, né? Tem apoio do governo federal, tem apoio do governo estadual, existem leis de apoio à cultura, que talvez muitas das empresas nem saibam disso, né, Kleber? Que você pode estar apoiando o rodeio através de uma LIC, através de um imposto. Você pode direcionar o seu imposto, a sua marca vai para dentro daquele evento, você consegue auxiliar o crescimento da nossa cultura, linka a sua marca e ainda no frigir, né? No frigir das coisas, nem gasta dinheiro porque aquele dinheiro já ia ser envolvido com impostos ou com outras coisas. Eu acho que a gente precisa divulgar isso, quanto mais a gente puder falar desse modelo de economia circular. Né, em que o governo abre mão, né, de parte da sua arrecadação para fomentar nossa cultura, e as empresas desconhecendo ou com medo da burocracia ou com medo dos processos abrem mão de fazerem parte disso. Na realidade falta conhecimento dos eventos, sabe, para determinados tipos de empresa que vai e veja o evento, porque todo empresário quer botar sua marca à mostra na maior circulação possível, né? E os rodeios hoje, eu costumo dizer que o rodeio de Porto Alegre, ele foi, eu gosto de dar exemplo de Porto Alegre, porque é um evento que eu criei, que eu construí,
né, e que toquei até 2019, de lá para cá a gente, por causa de pandemia, Sim. não conseguiu fazer, e no centro de cidade tudo é mais difícil, numa capital, né, nós temos hoje um parque no coração da cidade de Porto Alegre, onde tem uma cancha de laço no coração da cidade, onde circula 100 a 150 mil pessoas por evento, né, dos rodeios, mas eu criei lá então uma logomarca que era: todo competidor deveria competir com a camisa do Rodeio de Porto Alegre e o seu patrocinador. Tu sabe que essas camisas tem, e era 6 mil camisas em cada evento desse. Nós fomos uma feira, eu fui convidado para fazer uma abertura em Campo Grande, no CLC, no parque de eventos no CLC em Campo Grande, e cheguei lá, me surpreendeu, porque uma pessoa me chamou e disse: cara, nós estamos no CLC em Campo Grande, nós estamos no Rodeio de Porto Alegre, porque olha o que tem de camisa do Rodeio de Porto Alegre, levando a marca de um banco que é nosso aqui, mas que estava circulando em Santa Catarina, no Paraná, circulando. Então os empresários têm que entender que isso é um nicho muito bom de mídia, muito bom, né? E contando com o imposto, ou uma parte Rouanet, que é imposto de renda, que vai ter que pagar de qualquer forma, ou então uma LIC estadual, né? Mas é muito difícil da gente conseguir hoje convencer, porque muitos dos empresários de empresas muito grandes e patrocinadoras fortes dentro do Rio Grande do Sul, às vezes vêm de outro estado, e no outro estado isso não é tão forte como é aqui, porque nós somos um povo tradicionalmente e culturalmente gaúcho, né? De fundo de distância, que gostamos dessas coisas de fundo de distância. Eu concordo contigo que talvez os tomadores de decisão, né, eles não estão habituados com o que pode ser expansivo, o vínculo da marca com esse modelo de cultura, né? E acredito que a gente vê dentro dos modelos de desenvolvimento da cultura e do esporte a pluralidade de idades e de rendas. Porque, claro, para você ser um competidor em si, né, para você ter um cavalo, para você fazer parte, a gente sabe que o investimento ele é um investimento atinge quase todos, né, os segmentos, vestuário, sabe? Como eu falei, alimentação, e alimentação não é só do cavalo, é alimentação do peão, alimentação do evento, circula tudo isso, sabe? Automóveis, caminhonetes, porque na realidade o agronegócio está dentro dos eventos, né? E o agro hoje, agro é o agro, agro é pop, a alavanca desse estado e desse país, né? É o agro, então tá enraizado dentro desses eventos, porque esse é um tipo de evento que vem do agro, né? A maioria dessas pessoas que estão ali vivem do agro, vivem do campo, vivem do gado, vivem do cavalo, virou uma indústria tudo isso, né? Então tem que ter um olhar diferente para isso, mas eu volto para o bem-estar animal, que é um tema que está muito em moda, é o bem-estar animal, né? E a gente tem que ter consciência, aquelas pessoas que na realidade não conhecem, e antes de criticar e antes de fazerem projetos para que isso termine, porque está terminando com um nicho de mercado, primeiro. Segundo, que não é nada de... Eu vi o pré-projeto que está na Assembleia Legislativa hoje, me apavorei com falta de conhecimento de quem escreveu o projeto, porque não entende absolutamente nada do que é a realidade. Foge totalmente da realidade o que está escrito no projeto, sugerindo que acabe com os rodeios. Então as pessoas não conhecem, deveriam se inteirar bem, procurar uma palestra então com quem conheça tudo isso, os mínimos detalhes, porque se nós começarmos a falar nos mínimos detalhes, nós vamos virar a noite aqui falando disso, porque tem outras coisas além disso. A gente vive aqui no Rio Grande do Sul, mas tem muita gente que não sabe que o gado que corre no rodeio nada na barragem para criar resistência física. Eu não sabia. Por exemplo, para te ver uma coisa, que cavalo tem que ser treinado. E não é qualquer cavalo que tu pega num campo, ensina e vai para um rodeio laçar. Não vai, porque tu não vai conseguir laçar, porque o esporte evoluiu, o laço evoluiu, o boi corre muito mais do que o cavalo, cansa muito menos que o cavalo. Então tem todo um nicho de trabalho, um nicho de mercado e de trabalho em volta a tudo isso, que quando a gente lê um projeto desse, fica abismado. Como é que falta de conhecimento alguém se toma uma autoridade de fazer um projeto que vai mexer com 2% do PIB do estado do Rio Grande do Sul, né? E vai mexer com famílias, com pessoas que ganham e vivem disso muito mais do que eles imaginam.
Eu acredito que no sentido disso virar algo além do que essa polêmica que a gente acabou entrando, acho que isso não vai passar de polêmica e acredito muito na sanidade, né, vamos chamar assim, dos nossos entes, de todos, né, da sociedade livre, das empresas e também dos nossos entes políticos. Eu acredito na sanidade disso, porque a gente, em detrimento da vontade de um, não pode né, romper um círculo de produtivo e a vontade do todo. Então eu acredito que a gente vai esperar isso. Como dizia o meu pai, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? E a gente vê então pessoas falando, chorando quando estão carregando boi, chorando, boizinho, tu me desculpe, mas no entanto de noite vão comer um bife. Mas como é que consegue coincidir uma coisa com a outra? Então, tudo isso tem um fundo de verdade que a gente tem que se inteirar realmente o que é, né? Para depois então discutir como nós discutimos. Nós criamos dentro da Secretaria da Agricultura, né, o tema rodeio, o tema bem-estar animal, a carteirinha sanitária para os cavalos, vacinação, lutamos lá uma porção de coisas, fizemos o Conselho de Agricultura dentro da Secretaria da Agricultura para discutir tudo isso, o bem-estar animal, a circulação dos animais, circulação do gado, né, e tá aí, né? Hoje tu vai ver dentro de uma Expo Inter, que vem aí, tá todo mundo convidado, final do mês agora, o primeiro final de semana de setembro, nós temos a nossa Expo Inter, né? Tu vai lá e vê as provas dos cavalos, provas do freio de ouro, são as mais assíduas, a que o povo mais procura são as provas envolvendo o quarto de milha, o mangalaga machador, o próprio crioulo, que é a vedete hoje de uma Expo Inter. Então, na realidade, já aproveito e faço o convite para as pessoas vão lá ver a ovinicultura, como eu sou ovinicultor, gosto, sou criador de cavalo, criador de ovelha, tudo que não dá dinheiro, né? Mas dá prazer, isso é importante, mas dá sim, dá dinheiro, estou brincando. Mas vá ver, porque a genética hoje é uma coisa assim maravilhosa no mundo animal, por exemplo, né? Genética que a ano está mudando, estão todos convidados para a Expo Inter, que é o palco maior da América hoje em termos de exposição. Eu acho que nós tivemos aí a sorte de ter uma retomada na Expo Inter, uma retomada agora com os eventos presenciais. Eu acho que realmente esse convite ele é muito pertinente, Kleber, porque a gente precisa, a gente está sentindo falta, né, desses encontros, desse tipo de... Que a vida volte à normalidade. De tudo que der para voltar ao normal, que a gente consiga. Não vamos olhar para trás, né? Mais, passou, não isso. Passou tudo ainda, nós temos que ter um pouco de tempo cuidado, mas isso vem um aprendizado também para nós humanos, que nós devemos em alguns momentos ter um cuidado muito maior que nós não tínhamos, né? Mas eu acho que é o momento adequado para a retomada dos eventos, é o momento adequado para a retomada dos patrocínios das empresas em determinados tipos de eventos que tem muito público mesmo, né? Então é o momento certo isso. Eu acho que vai ser uma grande Expo Inter, como nós queremos fazer o rodeio de Porto Alegre em março do ano que vem. Sabe que Porto Alegre, particularidades assim que eu vou te contar. Sabe que nós, quando eu bolei fazer o rodeio de Porto Alegre, os caras diziam no interior pra mim: tá louco, vamos correr aonde na Mauá? Vocês estão doidos? Vamos fazer rodeio aonde dentro de Porto Alegre? Nós fizemos uma pista moderna e o rodeio de Porto Alegre é considerado hoje o terceiro maior rodeio do Rio Grande do Sul. Perde para Vacaria e para mais um outro, e depois é Porto Alegre em número de públicos. Sabe quantas prendas deu laçando no rodeio de Porto Alegre em 2019? 278 prendas. Isso não existe. As mulheres também, vocês estão tomando conta do mundo, né, na realidade. Mas então mais uma vez eu volto a dizer, é um nicho de mercado bárbaro que é inexplorado ainda pelas empresas, que precisam, na realidade, olhar com um carinho diferente para essa cultura e para esse tipo de eventos. Kleber, assim, ó, infelizmente eu ficaria até a noite, como você sugeriu, conversando sobre esse tema, mas o nosso programa, ele tem um tempinho reduzido, e eu quero então deixar para você as câmeras do Resolvendo Dilemas, da TV Cidade, Canal 14, aqui de Farroupilha, para aquela sua última mensagem, aquele convite novamente, fica à vontade. Bem, primeiro agradecer a oportunidade, né, de entrar nas casas das pessoas, e poder falar de um tema tão complicado.
que a gente só deu algumas pinceladas com relação a isso. Não tem muito mais a tratar com relação a isso, mas eu gostaria de dizer para aquelas pessoas que pensam diferente do que a gente está falando, que visite, vá a um rodeio, veja, critique, sem dúvida nenhuma, critique, porque tem abusos, claro que tem em todos os segmentos da sociedade, isso em tudo tem abuso, não tem dúvida, mas nós temos que combater isto, né? É um evento saudável, é um evento de família, quando você vai a um rodeio é um evento de família, então assim, ó, estão todos convidados a frequentar os rodeios no Rio Grande do Sul, a frequentar uma Expo Inter e ver o que é o mundo agro, o mundo animal, que está tudo englobado no mesmo. E pela TV Cidade, canal 14 da NET, as pessoas vejam os programas, né, e tenham a satisfação de estar numa TV que hoje abrange o mundo. O mundo, né? Obrigada, Kleber. Um prazer ter você aqui com a gente. Um beijo!